tristeza e sem temor. Quero Salvador comigo, porque fraca é minha fé. Sua voz me dá conforto quando me vacila o pé, confiando no Senhor e fruindo seu amor. Seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero Salvador comigo, dia a dia em meu viver, através de luz ou sombras, no desgosto e no prazer, confiando no Senhor e fruindo seu amor. Seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero Salvador comigo, sábio guia e bom pastor, nesta vida e além da morte, longe de perigo e dor, confiando no Senhor e fruindo seu amor. Seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Graça e paz, irmãos e irmãs. Sim, queremos o Salvador conosco para que possamos andar seguros, andar alegres, andar em paz, para que possamos ter o refrigério e o sustento a cada dia. E a este Salvador que não nos abandona, nos segura pela mão, é que nós, nesse momento de reunião de oração, nesse primeiro momento, queremos dizer a Ele do nosso amor, da nossa reverência. Então, feche os seus olhos e aí, em sua casa, coloque a sua adoração a este Senhor e Salvador. Amado Deus e Pai, sim, nós queremos caminhar contigo, porque como diz a música, nós temos fraqueza na nossa fé, na nossa constância, no nosso ser e precisamos da Tua graça a cada dia para que possamos agir, possamos viver em plenitude de vida, para que nós possamos ser realizados, podermos fazer as coisas com satisfação. Precisamos da Tua direção, da Tua presença. E é por isso que temos alegria de estar diante de Ti em mais esta noite, em mais esta oportunidade, ó Pai, porque reconhecemos que Tu és aquele que governa sobre a nossa mente, o nosso coração, e é aquele também que deve governar toda a nossa vida, a nossa sociedade também. E assim nós nos colocamos abrindo o nosso coração, a nossa mente em mais esta noite, para ouvir o que Tu tens a falar para nós e também para nos dispormos a ser aí as Tuas testemunhas, os Teus mensageiros e mensageiras diante de uma sociedade que está também tão aflita, tão necessitada da Tua graça, Senhor. E nesta noite em que nós colocamos diante de Ti os nossos clamores, nós sabemos que também precisamos, em meio às nossas lutas, transmitir ânimo e alegria a outras pessoas próximas a nós que também precisam do Teu cuidado. E assim queremos nos fortalecer para sermos também instrumentos da Tua bênção, da Tua paz na vida de outras pessoas. Acolha-nos assim na Tua presença, humildemente nós nos colocamos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Irmãos e irmãs, nesta reunião de oração, escolhi o texto do profeta Isaías em seu capítulo 57.
Isaías 57, nós leremos 4 versos a partir do versículo de número 14. Versos 14 e 15, Isaías 57 nos diz: Dir-se-á, aterrai, aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Versos 18 e 19. Tenho visto os seus caminhos e o sararei, também o guiarei e lhe tornarei a dar consolo, a saber, aos que dele choram. Como fruto dos seus lábios criei a paz. Paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, e eu o sararei. Este capítulo 57, esse trecho final do capítulo, é uma palavra de restauração que o profeta dirige ao povo de Israel para aqueles que estão arrependidos de terem se desviado dos caminhos do Senhor, aqueles que reconheceram: erramos, abandonamos ao Senhor nosso Deus e agora nós queremos voltar para o Senhor nosso Deus, voltar a caminhar com Ele, a viver diante da sua vontade. E aí a resposta que Deus dá através do profeta é essa, de que Ele é um Deus que habita no alto, mas Ele também habita com aqueles que têm um coração arrependido, um coração contrito e aberto para o agir de Deus. E nos versos 18 e 19, Deus anuncia que vem para sarar. Tenho visto os seus caminhos e o sararei. O guiarei e tornarei a dar consolação aos que choram. Aqui, os que choram é nesse sentido de chorar do arrependimento. Puxa, eu errei, eu abandonei o Senhor, eu não pedi a orientação de Deus, né? E como fruto dos seus lábios criei a paz. Paz para os que estão longe e para os que estão perto. Esse longe e perto era a situação do povo de Israel, que parte tinha sido levada cativa como escravos para a Babilônia e outra parte ficou em Israel. Então, tanto aqueles que foram levados como escravos estão longe da sua terra materna, mas se eles estão arrependidos, se eles estão contritos, haverá paz para eles, como aqueles que ficaram aqui em Jerusalém, em Israel, sofreram ali por conta do exército inimigo que os controlava, mas eles estão buscando ao Senhor, eles também terão paz. E a última frase do verso 19 vem o profeta Isaías dizendo, né? Aí ele afirma: diz o Senhor, e eu o sararei. Quando nós temos o nosso coração aberto, reconhecendo as nossas fragilidades, os nossos erros, reconhecendo que nós dependemos do Senhor, reconhecendo que nós precisamos da mão dele a nos guiar, a mão do Senhor traz a orientação, o caminho a ser dirigido, e o Senhor traz cura, o Senhor traz paz. Em mais esta reunião de oração, nós vamos aqui clamar pela cura, nós vamos clamar pela paz, mas que também os nossos corações estejam aí voltados ao nosso Deus, convertidos ao nosso Deus, né, naquilo que é o propósito dele para o nosso viver. Uma das imagens belas que nós temos para ilustrar a nossa vida com o nosso Deus é o girassol. O girassol é a flor que ela está sempre, né, voltada para o sol, para receber o seu raio, né, a sua luz, o seu calor, a sua energia, para poder se desenvolver. Conforme o sol, né, ele
ele anda, né, ele migra no céu, o girassol também vai ali procurando a luz do sol. Que nós também sejamos, né? Voltar, assim como o girassol, né, tá lá voltado para o sol, que nós também estejamos voltados para o Senhor nosso Deus, guiando a nossa vida para sempre receber essa cura, essa paz que o Senhor tem para nós. Nós vamos ouvir aqui a leitura dos nossos pedidos e depois seremos inspirados por mais um louvor. Nesta noite, os pedidos que nos chegaram são estes: pessoas contaminadas com a Covid-19. Continuamos a orar pela nossa irmã Luzanir e também oramos nessa noite pela Irene, amiga da Marina. Ambas estão na UTI e precisam da graça do Senhor. Outras pessoas que estão aí com enfermidades diversas. A Geraldina está com a imunidade baixa e com problemas na bexiga. O Gerson aguarda exames. A dona Diva, que participa do nosso clube de mães, tem uma cirurgia agendada para o dia 10, uma cirurgia no joelho, então vamos estar intercedendo por dona Diva. Rogamos a Deus o consolo para as famílias enlutadas, a família Suzuki Diniz, a família da Rosângela, que é sobrinha da Ivone Veloso. Eles perderam o tio Osvaldo na última semana. A Elisandra, que é uma amiga da Anelisa, a Elisandra e família perderam o pequeno João Miguel, de 9 anos, né? Então que o Senhor console a estas famílias. E pedidos assim diversos. Demais pessoas idosas, pessoas vulneráveis, enfermas, enlutadas, desempregadas, desabrigadas, famílias que tiveram redução na sua renda e famílias com problemas de relacionamento na questão da violência e de abusos. Pelo nosso país como um todo, diante da situação de corrupção, a crise sanitária, econômica e política que passamos, e pela a nossa natureza, né, a degradação que tem ocorrido, né, em vários lugares, e em boa parte deles por conta da intervenção humana, e uma intervenção aí não é para subsistência, mas uma intervenção mesmo criminosa. Então que Deus tenha misericórdia de nós. E nós aqui ressaltamos o pedido da família Suzuki Diniz para aquelas pessoas que podem doar sangue, para que possam então ser voluntárias junto ao banco de sangue do Hospital Servidor Público Estadual, e lembrando-se de, ao chegar lá, dar o nome de Luzanir Suzuki Diniz, para que seja então contabilizada essa doação em favor da Luzanir. O tipo sanguíneo não importa, qualquer tipo sanguíneo é bem-vindo, e como a Luzanir precisou de sangue, recebeu bolsas, né, então o estoque precisa ser reposto. Então que sejamos também solidários nesse tempo. Vamos ser inspirados por um louvor e depois estaremos aí orando ao nosso Deus, e você em casa já vai colocando diante do Senhor os seus pedidos. Eu não conheço, não mencionei aqui, mas o Senhor nosso Deus conhece. Me levas pelo fogo
Deus, nós cremos que Tu és a cura, nós cremos que nada é impossível para Ti, ó Pai. E é por isso que em Tuas mãos, mais uma vez, nós colocamos a vida, ó Deus, da nossa irmã Luzanir, e já temos tido provas de que Tu tens, ó Deus, fortalecido ali o seu organismo, restaurado ali células, e nós continuamos a crer e a confiar, ó Pai, no Teu poder de restaurar a saúde da nossa irmã. E ao citar a Luzanir, nós estamos aqui também representando as demais pessoas que nós, ó Deus, lemos aqui nesta noite, que precisam, ó Deus, da cura física, da cura emocional, da cura espiritual, ó Deus. Nós colocamos aqui as pessoas que nós não temos o nome, mas o Teu povo aí, cada um em sua casa, tem colocado as pessoas que necessitam, ó Deus, da cura. Que Tu possas, ó Deus, ser propício a nós, ó Pai. Deus amado, diante destas famílias que lhes foram aqui listadas, que perderam seus entes queridos e precisam do consolo, como esta mãe Elisandra, ó Deus, nós nem conseguimos imaginar esta dor, mas Tu sabes com detalhes toda dor, toda saudade que cada pessoa enlutada está passando nesse tempo, e nós clamamos pelo Teu consolo, ó Pai. Deus amado, nós não conhecemos as necessidades dos mais variados lares que nos acompanham nesta reunião de oração, mas Tu conheces, ó Deus, e clamamos por Tua intervenção, trazendo paz, trazendo cura, trazendo, ó Deus, ali um relacionamento harmonioso, trazendo, ó Deus, a libertação de vícios, trazendo ali, ó Deus, a restauração, ó Deus, de relacionamentos. Pai amado, nós colocamos em Tuas mãos as pessoas que passam pelas mais variadas agruras na nossa sociedade, as pessoas que vivem na rua, pessoas em situação de vulnerabilidade, ó Pai, aquelas pessoas que trabalham, né, em ambientes de insalubridade e neste momento de pandemia ainda estão ainda mais vulneráveis ao contágio. Que a Tua graça e a Tua misericórdia seja sobre nós como sociedade e a Tua bênção seja individualmente com essas pessoas, ó Deus. Amém. Pai amado, mais uma vez, nós clamamos pelas pessoas da área da saúde e das demais áreas que estão aí na linha de frente ao combate à pandemia, Senhor. Que as ações continuem a ser, ó Deus, efetivas, para que a chamada segunda onda ou o que for não retorne, mas realmente haja um controle desta pandemia, ó Deus. E clamamos a Tua misericórdia sobre o nosso país. Tu, ó Deus, sabe melhor do que nós as diferentes realidades de sofrimento do Teu povo por conta da corrupção, por conta, ó Deus, da omissão política, ó Pai, e nós clamamos a Tua intervenção, Senhor, sobre os corações daqueles homens e mulheres que estão nos lugares, nas instâncias de poder e podem, ó Deus, agir de acordo com a Tua vontade e o Teu querer. Que o Teu Santo Espírito toque nesses corações. Amém. Para que possam, ó Deus, fazer a diferença na política, na economia do nosso país, e mostrarem, ó Deus, que um Brasil diferente, um Brasil mais justo, com mais equidade, é possível quando nós caminhamos contigo, Senhor. Amém. Deus amado, nós entregamos todas estas circunstâncias e aquelas, ó Pai, que estão no coração do Teu povo, que participa conosco em Tuas mãos, reconhecendo, ó Pai, que nós aqui pedimos aquilo que nos vem à mente e aquilo que é a nossa vontade, mas nós colocamos em Tuas mãos, para que Tu administre da melhor forma estes problemas, porque sabemos que a Tua resposta, ela é o melhor para a nossa vida, Senhor. E assim
Como o Mestre Jesus nos ensinou, nós dizemos: seja feita a tua vontade, Pai. Confiamos na tua bondade e misericórdia sobre nós. Em nome do amado Mestre Jesus, nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos ser inspirados por mais um louvor. Feito como sou, quero abrir meu coração e te louvar, te engrandecer, pois só tu és o meu Senhor. Mesmo sabendo quem eu sou, cuida de mim com teu amor, com tua paz enche o meu ser, com teu perdão renova-me. Sei que tu estás aqui, há uma expressão de amor. Sinto tua presença em mim, quero te louvar. Sei que tu estás aqui, há uma expressão de amor. Sinto tua presença em mim, quero te louvar. Mesmo imperfeito como sou, quero abrir meu coração e te louvar, te engrandecer, pois só tu és o meu Senhor. Mesmo sabendo quem eu sou, cuida de mim com teu amor, com tua paz enche o meu ser, com teu perdão renova-me. Sei que tu estás aqui, há uma expressão de amor. Sinto tua presença em mim, quero te louvar. Sei que tu estás aqui, há uma expressão de amor. Sinto tua presença em mim, quero te louvar. Quero te louvar. Quero te louvar. Amém. Meu irmão e minha irmã, graça e paz, quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em Daniel capítulo 6. Daniel, capítulo de número 6. Daniel capítulo 6, a palavra de Deus diz para nós assim: Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Um sátrapa, para você entender, é um prefeito, alguém que vai cuidar de uma região, de um local, de uma cidade. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: Ó Dário, vive eternamente.
Todos os presidentes do reino, os prefeitos, sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei a respeito do interdito real e lhe disseram: não assinaste o interdito que, por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione pode se mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou-a o rei com seu próprio anel, e com do seu próprio anel e com dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro o Persa. Amém, irmãos e irmãs. Esse texto, eu creio que é um daqueles textos mais conhecidos que nós temos na Bíblia.
Esse, o da fornalha dos leões, o texto que fala do mar se abrindo lá em Êxodo, o texto de Josué 24:15, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Lucas 24, lá o caminho de Emaús, vários textos da Bíblia são esses que a gente guarda no coração. Esse é um desses textos que com certeza nós guardamos no coração, porque ele fala de livramento, porque ele fala do poder de Deus, da ação de Deus, e principalmente porque ele fala da fidelidade de um sujeito chamado Daniel para com o seu Deus. Alguém que não havia feito mal a ninguém. Tanto é que depois, no final do texto, você viu, Daniel diz assim, olha, o meu Deus não achou em mim falta alguma e nem fiz mal a ti. Ou seja, a única coisa que Daniel estava fazendo era orar. O texto fala para nós, aponta para nós, que os inimigos de Daniel foram aqueles que foram lá e tramaram contra ele. Eu li um comentário faz algum tempo já, que entre esses que estão aqui, poderiam estar, por exemplo, alguns dos quais Daniel livrou lá quando o rei teve o sonho e disse para os seus conselheiros, para os seus sábios assim, olha, eu tive um sonho, né? E eles não sabiam como decifrar o sonho, e Daniel foi lá e decifrou o sonho, porque o rei havia dito que se não decifrasse o sonho, o rei ia acabar com aqueles conselheiros, ia acabar com aquelas pessoas. Daniel foi lá, decifrou o sonho e livrou a cabeça de muita gente. Talvez alguns desses que estão aqui agora tramando contra Daniel estivessem lá também. E como diz o comentarista no texto, né? Todo ingrato tem memória curta. Né? Lembra quando precisa. Aqui eles não precisavam mais de Daniel. Agora Daniel estava sendo alguém importante no reino. O texto diz para nós que o rei, para não ter que ficar preocupado com todo o seu domínio, ele colocou ali abaixo dele 3 presidentes, Daniel era um, e abaixo deles os sátrapas, para poderem cuidar das coisas no reino. O texto diz que Daniel se sobressaiu entre os sátrapas e os presidentes, a ponto de que o rei aqui, o Dário, disse assim, eu acho que eu vou colocar o Daniel para comandar tudo isso, só vai ficar abaixo de mim. Isso levantou inveja, ciúme. E é aí que tramaram contra Daniel. E eles são tão astuciosos que o texto diz que eles disseram assim, nós temos que pegar Daniel em alguma coisa que tem a ver com a lei do Deus dele. Ele não vai deixar de fazer o que o Deus dele manda. Então nós temos que encontrar uma forma de que o rei faça uma lei que o coloque em xeque e ele não vai seguir a lei do rei, a lei do nosso povo. Ele vai continuar seguindo a lei de Deus. Até os inimigos reconheciam que Daniel era fiel a Deus. O texto diz para nós que o rei faz o édito, faz o interdito lá, conforme foi aconselhado. O texto diz para nós, no verso 10, que logo após ter sido assinado o interdito, onde dizia que não se podia fazer pedido a nenhum Deus e nem a algum homem, a não ser ao rei. O que Daniel fez no verso 10? Daniel foi lá, se colocou de joelhos e foi orar a Deus. Agradecer. Foi se colocar diante do Senhor. E aí os inimigos o pegam, os inimigos tramam contra ele. O texto ainda diz para nós que o rei tentou salvá-lo. Mas pela lei dos medos e dos persas, aquilo que o rei escreveu tem que se cumprir. E então Daniel é jogado na cova dos leões. O próprio rei diz para ele, lá no final do verso 16, o teu Deus a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Irmãos e irmãs, existem coisas na nossa vida que a gente não controla. Não tem como controlar. Nós não temos como controlar o que as pessoas fazem contra nós.
Não tem, você não tem como controlar isso. Se as pessoas falam mal de você, se as pessoas em algum momento fazem algo contra você, mentem, fake news, alguma coisa que façam contra você, você não tem como controlar isso. Você percebe que no texto de Daniel não tinha como controlar isso? Foram lá, tramaram contra ele, ele não tinha como controlar isso. Daniel não tinha como controlar, por exemplo, naquele momento o poder do rei. Ele foi colocado na cova dos leões injustamente. Ele não tinha como controlar isso. O texto diz para nós que havia uma sentença de morte sobre a vida dele. Porque o texto diz para nós que ele foi colocado na cova, jogado na cova, a cova era cavada na terra, os leões estavam lá embaixo, aí eles botaram lá uma pedra, o rei selou para que não fosse quebrado, para que não fosse retirado. Ele não tinha como controlar nada disso. Havia uma sentença de morte sobre ele. Haviam situações de pessoas que o levaram àquele lugar. Daniel não tinha como controlar nada disso. Mas tinham coisas que Daniel fez, das quais ele podia fazer, que, creio eu, o livraram da boca dos leões. Não o livrou da cova, mas o livrou da boca dos leões. Daniel é conhecido na Bíblia como um homem de oração. Daniel é conhecido na Bíblia como um homem que sempre se colocava na presença de Deus, priorizava a relação com Deus. É isso que o texto diz para nós, inclusive, quando ele ouve o decreto e chega a ele o decreto, ele diz assim, bom, o rei quer que se façam petições a ele, mas eu vou continuar sendo fiel ao meu Deus. Ele vai lá e se coloca em oração. Daniel não tinha como controlar isso. Não tinha como controlar o rei, não tinha como controlar aquela situação, mas Daniel se colocava na presença de Deus. Priorizava a oração, priorizava o relacionamento com Deus. Isso Daniel podia fazer. O que é que livrou Daniel da boca dos leões? O que livrou Daniel da boca dos leões foi a sua fidelidade para com Deus. O que livrou Daniel da boca dos leões foi a presença de Deus ao seu lado. Você está lembrado que ele responde ao rei, ele diz assim, o meu Deus a quem sirvo mandou um anjo aqui para estar comigo. Quando eu era criança e eu ouvia essa história, eu imaginava, era na minha cabeça assim, não é? Eu imaginava o Daniel lá sentado, orando, e um anjo do lado dele com uma espada na mão assim, e os leões tudo em volta, mansinho, né? Deus guardou, Deus estava ali. Por quê? Porque a presença de Deus, irmãos e irmãs, é que nos livra que em meio às covas, em meio às situações difíceis, nós venhamos a ser estraçalhados, venhamos a ser destruídos. Você lembra daquilo que você já deve ter ouvido isso alguma vez, aonde diz assim, né? Deus muitas vezes não nos livra do problema, mas nos livra no problema. Ele nos livra do problema, mas Ele nos livra no problema, Ele está com a gente. Para que a gente possa passar por aquilo, suportar aquela situação e poder mais à frente dar um testemunho que o Senhor estava conosco. O que livrou Daniel da boca dos leões foi a sua fidelidade, o seu amor para com Deus, a sua lealdade para com o Senhor. O que livrou Daniel da boca dos leões foi a presença de Deus ao seu lado. Daniel construiu bem a sua vida. Daniel construiu a sua relação com Deus. E quando ele foi jogado naquela cova, o Senhor não o abandonou. Porque Deus conhecia Daniel. O Senhor sabia quem era Daniel. Lá no capítulo 11 de Daniel, diz para nós que Daniel está orando e um anjo se apresenta a ele e diz assim, Daniel, tu és um homem muito amado. Esse texto é bonito demais. Né? Ele está lá em oração, pedindo, e Deus se apresenta. Deus mandou hoje assim, Daniel, Deus mandou dizer para você que você é um homem muito amado. Quando nós estamos enfrentando as covas, irmãos e irmãs, quando nós estamos enfrentando a cova dos leões, que pode ser representada por um problema, uma situação financeira, uma situação familiar, uma situação de doença, nós enfrentamos muitas covas.
Mas é bom saber e ter a clareza de que em meio às covas que nós enfrentamos, com os leões nos rodeando, o Senhor é aquele que está cuidando de nós. O Senhor é aquele que está ali, acalmando as feras. O que acontece depois desse momento que Daniel passa ali? Porque o texto diz para nós que quando Daniel foi colocado ali, quando ele foi fechado na cova, para o rei ele estava sozinho. Para o rei só estava Daniel e os leões lá dentro, mas Daniel não estava só. A presença de Deus estava com ele. Uma outra coisa importante que a gente não pode esquecer é que após ter passado esse momento, e foram ali muitas horas naquela cova, quando Daniel sai da cova, ele testemunha quem é Deus. O rei faz a pergunta a ele, e o Daniel responde lá no verso 21. Então Daniel falou ao rei em resposta à pergunta: ó rei, vive eternamente, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em minha inocência diante dele e também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E na sequência do texto, além desse testemunho de Daniel, nós temos Daniel sendo colocado entre os grandes do reino da Babilônia. Daniel é colocado entre aqueles que vão ser referência para esse reino. O próprio o próprio rei acaba reconhecendo o poderio do Senhor. Os inimigos dele tiveram um fim. Sabe, irmãos e irmãs, a gente volta e meia diz uma coisa que às vezes a gente fala, mas esquece. Nós dizemos assim: a vingança pertence ao Senhor. Mas lá no coração a gente fica tramando, né? Pensando assim: vou fazer alguma para esse sujeito aí que aprontou comigo. Esse texto diz que Daniel não desejou o mal de ninguém. Se colocou na presença de Deus e ele acreditou, ele creu naquilo que a palavra de Deus fala quando diz assim: a vingança pertence ao Senhor. Esses que usaram desse artifício contra Daniel, esses que usaram de artimanhas contra ele, o Senhor deu conta. Então, se em algum momento você já foi ferido, machucado, fizeram fake news contra você, se você se sente em algum momento sendo atacado, se coloque na presença de Deus. Deus é fiel. Ele vai te guardar. E essas pessoas que por um acaso tenham te ferido e machucado, deixe na mão de Deus. Não se preocupe. Deixe nas mãos do Senhor. Confie no Senhor, porque foi isso que Daniel fez. Nós vamos agradecer ao Senhor hoje. E vamos agradecer hoje porque em meio às covas que nós enfrentamos, o Senhor tem nos guardado. Em meio às difíceis situações que passamos, a presença de Deus nos fortalece. Amém. Para que nós possamos testemunhar o Senhor àqueles e aquelas que não conhecem o Senhor ainda. Amém? A pastora Cristiane vai ler para nós os pedidos, os agradecimentos, depois nós vamos orar e aí encerraremos com um cântico. Pastor? Agradecemos a Deus pela vida da Luzanir. Tem se recuperado da infecção. Agradecemos a Deus pela vida do Gerson, que já conseguiu realizar vários exames. E a Heleninha agradece o livramento que as famílias ali no quintal tiveram. Na semana passada houve um vazamento de gás e, em decorrência desse vazamento, o fogão da casa da Odete explodiu. Mas ninguém se feriu e nada de mais grave aconteceu. Então, as famílias ali, no quintal agradecem ao Senhor por este livramento. E de um modo geral, agradecemos a Deus pela vida do pastor, pela minha vida, pela nossa comunidade de fé, pelo cuidado de Deus com as nossas famílias, pelas pessoas que têm recuperado a sua saúde, pelos ministérios da igreja e suas respectivas lideranças,
pela fidelidade dos membros da igreja na contribuição financeira, pelos cultos e demais atividades da igreja. Agradecemos ao Senhor pelos aniversariantes desta semana. O Emerson, no dia de amanhã, dia 7, e dia 8, o Murilo. O Emerson Marques, né, dia 7, e o Murilo no dia 8. E aniversários de casamento. No último dia 4, tivemos 2 casais. Daniela e Daniel, completando 17 anos, e Cida e Anivaldo, completando 51 anos. No próximo dia 8, temos a Nilza e o Wilson, completando 32 anos de vida conjugal. E no próximo dia 10, Claudinho e Claudinha, completando 27 anos de casamento. Que Deus abençoe a cada um e cada uma. Amém. Vamos orar, irmãos e irmãs. Deus querido, Pai de graça e de poder, nós queremos nessa noite te agradecer pelo teu cuidado sobre as nossas vidas. Sim, Pai. Porque em meio às covas que enfrentamos, em meio, Senhor, aos leões que nos cercam, a tua presença nos livra. A tua presença nos fortalece. A tua presença nos dá segurança. E aí, Senhor, nós podemos sim enfrentar as covas dos leões, enfrentar, Senhor, as dificuldades que enfrentamos, pois a tua presença é conosco. É verdade, Deus. Nós te agradecemos por essa presença santa. Te agradecemos, Senhor, porque a tua providência tem estado sobre os nossos lares. Te agradecemos porque em meio, Senhor, a tantas notícias ruins, nós também temos alegrias em meio à jornada. Nós temos coisas boas para falar de Ti. Sim, Pai. E nós te agradecemos, Senhor, pela esperança gerada em nosso coração. Pela confiança, Senhor, gerada em nosso coração também, para que possamos prosseguir na jornada. Que a Tua graça, o Teu amor, Senhor, continue sobre as nossas vidas. Amém. Que Tu, Senhor, continue se fazendo presente na vida da Tua igreja em Arthur Alvim, na vida dos membros dessa igreja, Amém. para que possamos continuar te testemunhando e dizendo para aqueles e aquelas que não te conhecem, o Senhor é aquele que nos livra, o Senhor é aquele que caminha conosco, o Senhor é aquele que em meio às tempestades da vida nos dá rumo, nos dá caminho, nos orienta. Que a Tua graça continue conosco, Senhor, que o Teu amor continue sendo derramado sobre as nossas vidas. Amém. É por Cristo Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco, e conosco permaneça hoje e para todo sempre. Amém. Senhor. Nada vai me separar
abençoe, irmãos e irmãs, que você tenha uma boa noite de descanso. Amém. Um abraço. Até domingo, 19 horas.